paz do Senhor, amada igreja. Amém. Aleluia. Vamos aproveitar que estamos em pés e vamos já fazer a leitura dos textos que são base para a mensagem dessa noite. Primeiramente, Jeremias, capítulo 1. Versículo 11. Jeremias, capítulo 1 e versículo 11. Aleluia. Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Ainda, Mateus, capítulo 21, Mateus 21, versículo 18. Mateus 21, versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ainda Mateus, capítulo 6, a partir da parte B do versículo 28. Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. A igreja pode tomar assento. Aleluia. Amados, aquele frio na barriga tradicional, né? Mas a gratidão pela confiança, pastor Sérgio, pastor Eliseu, né? Eu fico muito, me sinto muito honrado em estar aqui essa noite trazendo a mensagem do Senhor, nesta igreja que nós servimos com tanta alegria, eu e minha esposa, minha família, e realmente falar sobre a palavra de Deus é sempre um grande privilégio para todos nós. Amados, aqui eu tenho, no início dessa mensagem, a menção de 3 plantas. 3 plantas que nos fazem refletir: uma moreira, uma figueira e um lírio. São 3 plantas. O que essas plantas têm em comum no livro sagrado? Que linha eu consigo conduzir de uma para outra? Nós vamos começar aqui a olhar para esta vara de amendoeira. Interessante, Jeremias, um profeta conhecido como um dos profetas maiores, não por ser maior do que os profetas menores, mas pela extensão do texto por ele deixado. Jeremias, ele quando inicia o seu ministério, quando ele ainda é muito jovem, quando ele ainda está com bastante, até medo de colocar-se dentro da vontade de Deus por conta de sua juventude, a primeira visão que ele tem é maravilhosa. Deus chega para ele e pergunta: Jeremias, o que você vê? E ele
fala, eu vejo uma vara de amoreira, de amendoeira. Ele coloca isso com muita propriedade, com muita sinceridade. Ele fala isso e na hora já lhe vem a revelação dessa profecia. Ele olha para essa vara que está à sua frente e ali ele consegue perceber a mensagem divina que nos serve como base para muitas das nossas caminhadas, mas também para ele foi um bálsamo para aquele dia em que ele estava sendo desafiado para uma grande missão. A vida de Jeremias não foi fácil. Jeremias foi um profeta profundamente ativo. Jeremias foi um profeta, talvez pela alcunha que ele tem de ser o profeta chorão, muitos às vezes não vão ler Jeremias, acabam não se debruçando em Jeremias, mas Jeremias é um dos livros que me despertam um fascínio especial, porque Jeremias, apesar dos pesares, apesar das lutas, apesar dos reveses, apesar dos sofrimentos, apesar da teimosia de reis em ir contra aquilo que ele trazia de Deus como uma profecia fatídica, de momento, já de imediato, apesar disso, ele manteve-se fiel até o final da vida dele. Ele foi fiel apesar das circunstâncias. Jeremias foi fiel, mesmo tudo dando errado. Jeremias foi um profeta que não desistiu do seu chamado. O Senhor, quando ele chama Jeremias, ele fala para Jeremias: Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te dei as nações por profeta. Jeremias nos mostra que ninguém está aqui por acaso. Jeremias nos mostra que ninguém veio parar aqui essa noite por acaso. Talvez você ache, não, eu fui porque eu não tinha nada melhor para fazer. Talvez eu fui porque eu senti vontade, mas eu que escolhi ir. Eu quero dizer para você, você foi chamado por Deus para estar aqui esta noite. Você foi chamado por Deus para fazer parte da IADJU. Você foi chamado por Deus para estar aonde você está, do jeito que você está, fazendo o que você está. Não é de grátis, não é uma coisa aleatória. Você não está aí apenas porque não tem nada melhor para fazer, mas desde o ventre da tua mãe, o Senhor já sabia que você estaria hoje diante desses desafios. O Senhor, ele deixou isso muito claro para Jeremias. E o Senhor, ele vai trazer Jeremias para uma grande luta. Ele vai trazer Jeremias para falar a reis, que são reis bons, e os reis vão colocar Jeremias em destaque, mas também vai colocar Jeremias diante de reis maus. Jeremias vai passar boa parte do seu período como profeta na prisão. Muitas de suas profecias que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada foram escritas dentro do cárcere. E eu quero dizer para vocês, um cárcere lá naquela época não era um lugar muito acolhedor, não era um lugar muito atraente, era um lugar de sofrimento. Mas lá no sofrimento, o Espírito Santo revelava a ele essas profecias, e ele escrevia, e mesmo assim, ele entregava as profecias para aquelas pessoas a quais elas eram destinadas. Muitas vezes Jeremias, ao entregar a profecia, viu o texto por ele escrito, queimado no fogo. Viu os seus escritos serem rasgados e queimados no fogo. Houve, inclusive, momentos dele ter que reescrever para que aquilo que foi escrito e destruído no fogo não ficasse no esquecimento da história da humanidade. Jeremias, orando e chorando, e contemporâneo de Abacuque, olhava para aquele povo perdido, indo para o cativeiro, e se preparando para o juízo, mas mesmo assim orava e dizia: Senhor, olha para aqueles que são justos. Jeremias, ele era chamado para anunciar o arrependimento, e ele via pessoas se arrependendo, mas eram pessoas muito restritas, eram poucas pessoas, e ele muitas vezes ele não entendia por que aquelas pessoas que ele trazia a profecia e que se arrependiam deveriam passar pelo cativeiro.
Às vezes nós achamos que ser crente, estar na casa de Deus, estar diante do Senhor, nos livra das dificuldades da vida. Não, não é assim. Nós estamos aqui na casa do Senhor, mas nós passamos por vales, passamos por provações, passamos por dificuldades, e nas dificuldades, nos vales, nas provações, nas privações, lá o Senhor está nos trabalhando, aleluia. Jeremias não entendia, Abacuque não entendia. Abacuque chorava e dizia: Senhor, por que tu permite que o teu povo vá preso na mão dos ímpios? O Senhor apenas dizia: Abacuque, escreve em letras grandes e coloque bem na frente do caminho, para que eles leiam apenas essa frase e saibam que eu estou com eles. E o que estava escrito lá é justamente aquilo que Paulo, séculos depois, relembra na carta aos Romanos: o justo pela sua fé viverá. Amado, quero dizer para você nessa noite uma coisa: Deus é contigo. Às vezes o que nós vivemos nos faz achar que Deus nos esqueceu, nos faz achar que Deus nos abandonou, nos faz achar que todo mundo... Não, mas olha só, mas o pastor, ele é uma bênção, mas eu sou desobediente, então eu não mereço ser protegido por Deus, eu não mereço receber esse refúgio, eu não mereço receber essas bênçãos. Eu quero dizer para você, não é por merecimento, é por amor de Deus a você. Você não receberá a bênção do Senhor porque você merece, mas você receberá e já está recebendo a bênção do Senhor, porque o Senhor te ama. E diante disso, aleluia, Jeremias, ele está naquele momento e o Senhor dizendo: vai, Jeremias, e Jeremias vê o Senhor tocar a sua boca com uma pena, dizendo: olha, eu te envio para ser profeta, e ele está com medo. E aí Deus manda para Jeremias a primeira profecia, a primeira visão. Ele mostra para Jeremias a vara da amendoeira. O que significa a vara da amendoeira? Significa que, aleluia, a vida se renova. Significa que por mais que o povo irá perecer no cativeiro, esse povo será renovado. Por mais que nós à noite podemos chorar, podemos lamentar, por mais que você esteja hoje passando por uma dificuldade, mas amanhã o Senhor te colocará de pé. É isso que significa esta vara de amendoeira. Aleluia! Naquela região da Palestina, depois de um inverno frio, de um inverno bastante forte, regiões desérticas, regiões onde parece que a vegetação está morta, no meio daquele monte de galhos secos, a primeira coisa que acontece no início da primavera é as flores, o botão, a gema de flor começar a explodir no galho da amendoeira. E a primeira coisa que diz: haverá a primavera, o ciclo da vida se renova, nós veremos a vitória acontecer. É quando essa flor de amendoeira, ela se desabrocha, ela sai, ela desabrocha, ela desperta e ela começa a gerar os seus frutos. Eu quero dizer para você uma coisa: quando Deus mostra para Jeremias a vara da amendoeira, Deus está dizendo: Jeremias, eu não me esqueci de ti, aleluia. Eu quero dizer para, não sei para quem, mas eu imagino que muitas das pessoas que aqui estão, talvez às vezes comecem a pensar: mas as promessas de Deus na minha vida, parece que não era bem assim, talvez era um pouco daquele fulgor da juventude, parece que diante do dia a dia eu não tenho me dedicado o quanto eu poderia. Talvez eu deveria, diante de tanto que é falado, me dedicar mais no discipulado, me dedicar mais nas ações evangelísticas da igreja. Eu deveria ser alguém com mais ânimo, mas eu sempre estou com baixo ânimo, e você pensa: não há oportunidade, não há mais possibilidade para mim. Eu quero dizer que a vara da amendoeira irá florir na tua vida essa noite, não porque você merece, mas porque Deus te ama. Deus sabe onde você está, Ele sabe a tua história, e você tem um chamado na tua vida. E aí nós somos levados, meus amados, para um outro texto. Um texto que está lá em Mateus capítulo 21, e nesse texto nós encontramos uma história bastante pitoresca.
Nós temos Jesus com seus apóstolos a caminho de Jerusalém. Nós temos Jesus andando por aquela terra. Existem duas passagens acerca desse episódio na Bíblia Sagrada, mas eu escolhi falar dessa em Mateus 21. E nessa passagem acontece algo muito interessante. Eu, durante muito tempo, li essa passagem, eu não entendi, eu ficava pensando, que história que é essa? Jesus, ele está diante da estrada, está caminhando, ele está com fome. Ele tem fome. E quando a gente vê uma árvore frondosa, uma figueira frondosa, cheia de folhas, toda verdejante no meio de uma grande planície, de uma grande região, o que a gente pensa? Haverá frutos. A gente olha para essa árvore e a gente começa a salivar com desejo de provar os figos. Ainda mais porque havia um detalhe especial nesse momento. Talvez as pessoas olhem e digam, mas Jesus chega diante da figueira, e ele chega diante da figueira, ele olha para a figueira que tem bastante folha, mas ele vê que não tem fruto, e o que ele faz? Ele manda a figueira secar imediatamente, a figueira seca, a figueira morre. É interessante porque eu muitas vezes pensei, mas que injusto com a figueira. A planta às vezes tem o período de descansar, ela está cheia de folhas, quem sabe daqui a pouco nasce flores, das flores nascem os frutos, e daqui a pouco a figueira está cheia de alimento. Mas Jesus chega para aquela planta e diz, seque, ele amaldiçoa a figueira, ele fala, nunca mais de ti produza fruto. E aí eu me ponho a pensar, o que isso significa? E quando nós vamos estudar essa planta, e isso é em qualquer lugar do planeta, mas ali há uma figueira especial onde isso é muito acentuado. A figueira, ela tem uma curiosidade. O normal das plantas é a folha, depois a flor, depois o fruto. A figueira é o contrário. A figueira primeiro dá o brotinho de flor bem miudinho, depois dá o figo e por último se enche de folhas. A figueira tem um ciclo diferente. Lá em casa eu tenho uma figueirinha que eu olho para ela e é interessante que quando ela está sem folha nenhuma, ela fica carregada de frutos. Tu quer ver ela carregada de fruto, deixa sem folha. É muito interessante esse ciclo. Então Jesus Cristo, quando vê aquela figueira carregada de folhas, ele sabe que ela está dizendo, eu estou fazendo a minha parte. A figueira está dizendo para todos, olha minhas folhas, atrás das minhas folhas o fruto está presente. Olha, o certo é a figueira primeiro produzir os frutos e depois se cobrir de folhas. Quando Jesus chega diante daquela planta que anunciou aos quatro cantos que estava repleta de frutos, o que ele descobre? Ele descobre que o fruto da figueira mentiu. Ele descobre que não há fruta. Ele descobre que aquela figueira tinha tudo para dar certo, mas escolheu não dar certo. Ela teve saúde para a folha, que seria a terceira fase da sua produção, mas ela se negou a dar o fruto tão esperado. E Jesus diz para aquela planta que de ti nunca mais dê fruto, nunca mais saia fruto. O que isto significa? Eu poderia ficar muito tempo falando sobre essa figueira, mas eu quero pegar apenas um ponto. Eu quero dizer para cada um de vocês que está aqui nessa noite, os tempos são tempos de grandes sinais. Nós ouvimos sinais em todos os momentos, nós ouvimos o clamor do povo, nós estamos vendo a sociedade mudar rapidamente de padrões, nós estamos vendo coisas que há muitos anos atrás não se via. Nós somos chamados a frutificar, nós somos chamados a fazer a diferença, nós somos chamados a fazermos a diferença num mundo carente que sofre, que chora e que está ruindo. Nós estamos num momento onde as coisas estão invertidas. Há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, eu lembro quando eu era pequeno, quando o pai mandava o filho para a escola, o pai se sentia seguro, meu filho está num bom lugar. Há muito tempo atrás, quando o pai colocava o filho dentro do quarto, ele sabia que o filho estava seguro e ele descansava. Hoje nós não temos paz em deixar nem nossos filhos no quarto com uma tela perto e nem na escola sem uma vigilância acerca do que é ensinado, o material que é usado, o programa que é passado, aquilo que é colocado como necessário curricularmente, e a gente sabe que muitas daquelas coisas vão contra o que nós acreditamos, haja vista até o que o pastor colocou aqui ainda há pouco. Meus amados,
O mundo clama por socorro, o mundo clama por ajuda, o mundo clama por posturas. O mundo está chamando os filhos de Deus para fazer a diferença. E nós muitas vezes achamos que esses filhos de Deus são pastores elevados, são grupos específicos para transformar o mundo inteiro. Eu quero dizer que, na verdade, a grande mudança ela acontece quando você, dentro da sua própria vida, da sua própria história, da sua própria trajetória, você consegue mudar o mundo inteiro de uma pessoa apenas. Quando você consegue olhar para uma pessoa e para ela ser um bom conselheiro, para ela ser um bom amigo, para ela ser alguém que apresenta Jesus, para ela ser alguém que intercede por ela, para ela apresentar que há esperança para o perdido. Aleluia! Aleluia, nós temos aqui duas plantas. A amendoeira que diz: é chegado o tempo, eu te chamei. Há fruto para você gerar, há história para você construir, há profecias para você entregar, há pessoas enfermas para que você coloque a sua mão sobre ela e ore por ela. Nós precisamos olhar para isso e dizer: sim, eu quero. Sim, Senhor, eu quero me colocar no centro da tua vontade. Se colocar no centro da vontade do Senhor muitas vezes requer abraçar o sofrimento, abraçar a luta, abraçar a perseguição. Isso é um fato de nossa vida. Eu acho interessante porque Jeremias, que viveu essa profecia, ele viu momentos terríveis. Eu vejo no livro de Jeremias e no livro de Abacuque as falas deles indignados, sofrendo, chorando, inquietos, cheios de amor, mas vendo o povo sendo levado para o cativeiro. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado, quando você pensa que Deus não está mais presente, quando você pensa que não tem mais solução, ali, aleluia, às vezes no escuro da noite, às vezes embaixo das lágrimas, às vezes dentro de uma caverna, uma verdadeira revolução está sendo construída e gerada e transformada e mexida, aleluia. Deixa eu falar para você uma coisa, aleluia. Quando esse povo vai para o cativeiro, muitas coisas acontecem, muitas histórias acontecem, muitas pessoas acabam morrendo, mas muitas pessoas começam, diante das lutas do dia a dia, se organizar e dizer: nós temos que preservar a nossa fé. Muitos daqueles homens, antes de irem para o cativeiro, não tinham levado a sério as profecias, mas assim que eles tiveram as mãos e os pés amarrados e foram sendo puxados pelas estradas que ligavam Jerusalém até o cativeiro babilônico, eles começavam a chorar e eles começavam a clamar a misericórdia de Deus. E o Senhor olhava para eles e despertava no coração deles, aleluia, varas de amendoeira. Muitas vezes não há mais esperança para você. Você acha que não tem mais esperança, você acha: eu não tenho mais ânimo em fazer isso. Outrora eu sorria, agora é só peso, é só tristeza, é só luta, é só vontade de largar tudo. Eu quero dizer: não largue, porque o Senhor te colocou onde você está. Não desista. O Senhor tem para você ainda coisas maravilhosas para que você possa viver em sua história de vida. É interessante, pastor Eliseu, porque quando eu olho a Bíblia Sagrada do jeito que ela está para nós, quando eu olho o Antigo Testamento do jeito que ele está para nós, aqui possivelmente eu tenho muitos irmãos que gostam de estudar bibliologia, que gostam de estudar a Bíblia em suas línguas mortas, né, o hebraico. É interessante perceber que lá no cativeiro, lá no cativeiro babilônico, quando aquelas pessoas sofriam apertadas diante dos abusos de Nabucodonosor, ali aquelas pessoas que sofriam começaram a se reunir e começaram a formar grupos de estudo. Eles começaram a estudar como nunca antes haviam estudado a sua língua. Eles começaram a reunir os fragmentos dos textos, porque quando eles liam os textos sagrados, o coração deles se enchia de alegria. Quando eles estavam sentados nos rios da Babilônia, à beira dos rios da Babilônia, e choravam e clamavam e não tinham vontade mais de louvar a Deus, começou a nascer uma vontade, uma força para reunir os textos, reunir os fragmentos. E lá na Babilônia, diante de homens e mulheres fiéis ao Senhor, que muitas vezes haviam desistido, mas dentro do seu coração a flor da amendoeira brotou. Lá eles começaram novamente a organizar a Bíblia Sagrada, organizar o cânon sagrado. E
quando eles entram na Babilônia, nós temos diversos fragmentos. Quando eles saem da Babilônia, nós temos a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento pronta, com gramáticas, com estudos, com várias, toda organizada, e é o que nós temos até hoje aqui na igreja. Os textos que eu li do Antigo Testamento, eles foram organizados a partir daquele momento, meus amados. Quando você pensa, não, mas o que foi que eu fiz? Não há mais chance para mim. Eu quero dizer uma coisa, não há impossível para Deus. Não há impossível para o Senhor. Não há impossível. Aleluia. Você pode achar, não, a minha vida ela está determinada apenas a isso aqui. Não adianta eu querer mais. O pastor vem falar comigo, ele quer me colocar em desafios, mas eu sei que eu não dou conta. Eu quero dizer para você uma coisa: não há limites para aquele que se deixa usar pelo Santo Espírito do Senhor. Aleluia. Apenas peça ao Senhor, Senhor, que a vara da amendoeira floresça na minha vida. Hoje é dia de florescer varas aqui, aleluia. Muitas vezes as pessoas, elas começam a colocar aquilo que é próprio fruto delas. Não, eu sou uma pessoa que eu tenho qualidades. Eu sou uma pessoa que eu tenho meu próprio jeito de fazer e dá tudo certo. Eu sou uma pessoa que eu tenho competências. Eu tenho meu jeito de ser e é assim que eu vou ser. Aquela figueira tinha um jeito de ser dela, e o jeito de ser dela era um jeito cheio de folhas. Mas nós somos chamados a frutificar, nós somos chamados para servir, nós somos chamados para sermos bênção às pessoas, aleluia. Essa figueira, ela estava numa época e num momento onde ela deveria estar carregada de frutos, coberto por folhas, mas o que ela tinha? Apenas as folhas do seu orgulho, apenas as folhas que eram verdes e davam a aparência de saúde, mas ela não era saudável, ela não era uma figueira que estava florindo. E eu quero dizer para você nessa noite, dê frutos. Deus está dizendo para você, dê frutos, aleluia. Quantas vezes você tem orado pelas pessoas que convivem com você durante a semana? Os seus colegas do trabalho, os seus parentes, aquelas pessoas que você olha e diz, aquele não tem jeito. Você é o jeito que Deus está criando para a vida daquela pessoa, aleluia. A figueira, aleluia, seca, deve ser um sinal para o povo de Deus que nós devemos descansar e confiar no Senhor. E quando o Senhor colocar em nossa vida galhos de amendoeira, quando o Senhor renovar as nossas forças, nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Não, mas eu preciso, antes eu tenho que estudar teologia, antes eu tenho que ter dinheiro, antes eu tenho que organizar, eu tenho que me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou dedicar umas horas. Amado, não espere nenhum segundo sequer para se deixar ser usado por Deus. Ele quer te usar hoje, do jeito que você é. Ele te chama, Ele te prepara, Ele te conduz, Ele te direciona. E as almas, aleluia, serão alcançadas em nome do Senhor Jesus. E não no teu nome, mas no nome de Jesus. E aí eu sou levado para Mateus, capítulo 6, versículo 28. Em Mateus eu tenho algo maravilhoso, aleluia. O texto começa, olhai para os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo. São bonitos, como eu gosto de lírios. Às vezes eu vejo um ramalhete de lírios e eu fico encantado com a beleza daquela flor. E Jesus usa aquela flor para dizer, olha o que Deus faz com o lírio. O lírio não trabalha, o lírio não cega, o lírio não vai buscar o seu próprio alimento, mas o Pai Celeste o alimenta, o cuida, o veste. O que Jesus está dizendo aqui, meu amado, aleluia. Se a gente começar a olhar para as lutas da vida, se a gente começar a olhar para as dificuldades da vida, se a gente começar a olhar para as frustrações da política, se a gente começar a olhar para aquilo que nós não gostaríamos que fosse assim, nós vamos receber uma enxurrada de baldes de água gelada todos os dias. Mas nós precisamos entender uma coisa, nós não estamos aqui por nossa causa, nós não estamos aqui por nossa própria vontade, nós não estamos aqui porque nós queremos estar, não,
pastor, mas eu quero estar. Eu quero dizer uma coisa, a vontade de Deus que você esteja aqui nessa noite é muito maior do que a tua vontade de estar aqui nesta noite, porque Deus, aleluia, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, deu a sua vida na cruz, para que todos nós fôssemos alcançados pela salvação, e pudéssemos chamar a Deus de Pai, e fôssemos chamados como filhos adotivos, não porque merecemos, não por intenção nossa, mas porque Jesus nos ama, Deus nos ama, e o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, movendo dentro de você. Aleluia. Meus amados, nós precisamos ter esse cuidado. Nós somos limitados, nós temos as nossas deficiências, nós temos os nossos problemas. Muitas vezes nós olhamos para o nosso dia a dia e parece que nós não conseguiremos mais dar conta, mas Deus te chama a ser bênção na vida de alguém. A pergunta que eu faço essa noite aqui é: na vida de quem você foi bênção hoje? Na vida de quem você foi bênção nesse final de semana? Na vida de quem você foi bênção essa semana? Esse ano aqui na Iádio, de maneira muito acertada, muito preciosa, o pastor Sérgio trouxe para nós uma temática: chamados para servir. Uma temática que toca no nosso coração. O que é servir? Servir, para que servir? Talvez um pense, o outro pense, é colocar a mesa, é colocar comida, é coisa... Vai muito além disso. Servir é você fazer por alguém algo que essa pessoa não espera, mas que traz à vida dela uma alegria, uma satisfação e a certeza de que para você ela é importante. Aleluia. A gente não pode apenas achar que servir não, eu vou lá fazer aquele evangelismo porque tem que fazer, eu vou lá ajudar naquela frente lá porque tem que ajudar e fiz a minha parte. Não, se não houver um profundo amor que brota do teu coração, aquela ação ela é em vão, porque o que nos move é o amor, o que nos move é o amor pelas almas, o que deve nos mover é a vontade de fazer a diferença. Aleluia! Amados irmãos, aleluia, como é bom depender de Jesus, como é bom depender do bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós temos que olhar para Jesus e almejar, assim como Jesus nos ensinou em cada momento, viver uma vida movida pelo jeito de fazer, de viver, de andar, de respirar, de agir de Jesus. Jesus deve ser o nosso maior referencial a todo tempo. Eu acho interessante porque quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos um Jesus que cuida, nós olhamos um Jesus que tem interesse pelos seus, nós olhamos um Jesus que ele para o que está fazendo e ele gasta tempo com você nas coisas mais pequeninas. Aleluia. A palavra de Deus diz: olhei os lírios do campo, aleluia, fiquem tranquilos, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, aleluia, buscar em primeiro lugar a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está dizendo para você nessa noite é: filho, filha, descanse na vontade de Deus para a tua vida, descanse na dependência santa do Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que você ir dormir e dizer: Espírito Santo, como é bom ter da minha vida a tua presença. Não há nada melhor do que acordar e sentir que você não está sozinho. Não há nada melhor do que você acordar, olhar pela janela, olhar para sua esposa, olhar para os seus filhos, olhar para a sua família e ver ali a presença do Espírito Santo nas grandes e nas pequenas coisas. Mas muitas vezes nós achamos que a presença do Espírito Santo, ela está restrita a momentos máximos, ela está restrita àquilo que nós não conseguimos alcançar. Eu quero dizer, o Espírito Santo, ele quer fazer morada em todas as partes de nossa vida. Ele quer pertencer, aleluia, ele quer se sentir pertencente à tua esperança de vida. Ele quer sentir-se pertencente a você, não porque ele está
submisso, mas é porque o Espírito Santo de Deus, Ele te ama. O Espírito Santo de Deus se alegra em você, Ele se move em você, Ele entende quando você diz não para o teu eu, para a tua vida limitada, e você se coloca de pé e diz: eu quero te seguir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que seja menos de mim e mais de ti. Chamados para servir é mais do que sentar à mesa e ser servido, é você estar como quem serve, e Jesus está como quem serve. Sirva com Jesus. Amados irmãos, é interessante, nós passamos por dificuldades o tempo todo, aleluia, e nós temos nessa dependência do Espírito Santo, nessa dependência de Deus, o privilégio de sermos pastoreados por Deus, pastoreados pelo Espírito Santo. A Bíblia coloca em diversos momentos ali Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ao longo do texto sagrado, há diversas referências acerca desse pastoreio. E esse pastoreio, ele acontece aonde? Não se faz pastoreio de ovelhas no centro de Jerusalém, não se faz pastoreio de ovelhas no caminho que liga a porta das ovelhas ao templo, não se faz pastoreio de ovelhas no meio das grandes cidades. O pastoreio de ovelhas no tempo bíblico se dava nas áreas desérticas, se dava fora das cidades. Eles iam com as ovelhas e lá eles cuidavam das ovelhas. Quando a ovelha estava sozinha, vinham os perigos. Quando a ovelha estava sozinha, ela não achava comida. Quando a ovelha estava sozinha, ela não achava água. Quando a ovelha estava sozinha, ela não achava um lugar quente à noite e um lugar refrescante de dia. Quando a ovelha estava sozinha, ela era tragada pelos animais selvagens e ela era, aleluia, ela era vitimada pela sua solidão. Mas quando aquelas ovelhas, elas eram cuidadas pelo pastor, quando elas eram cuidadas pelo bom pastor, elas tinham mais do que um refúgio, elas tinham mais do que água, elas tinham mais do que comida, elas tinham mais do que um abrigo, elas tinham a presença de alguém que dava a vida pelas ovelhas. É interessante porque em hebraico a palavra deserto é usada midbar. E midbar vem da palavra davar. E davar significa palavra falada. O deserto, na verdade, a gente pensa, o que é um deserto? Significa lugar de areia. Deserto significa lugar de morte. Deserto significa lugar de solidão, lugar de desespero. Deserto significa literalmente lugar de pastoreio, lugar de cuidado. O significado da palavra midbar, ele nos remete ao pastoreio através da palavra. Essa é a origem da palavra. E é muito interessante porque quando a ovelhinha escutava a voz do pastor, ela vinha direitinho onde ela estava e ela sabia que ali ela estava segura. Isso é muito interessante. Quando nós temos na Bíblia as histórias dos pastores de ovelha, eles não usavam grandes cercados, eles não usavam grandes caminhos, eles não usavam homens a cavalo cercando as ovelhas. Na verdade, o pastor era visto como uma figura muito, muito simples, que com um cajado ele andava e ia fazendo barulhos com a sua boca e falando com as ovelhas. E as ovelhas, ouvindo a sua voz, sabiam que ali havia segurança. A ovelha, ouvindo a voz do pastor, sabia que tinha água e ela descansava. A ovelha, ouvindo a voz do pastor, sabia que ali havia alimento e ela descansava. A ovelha, quando não ouvia a voz do pastor, ela ficava aflita, mas quando ela ouvia a voz do pastor, ela se aquietava. Aleluia! Nós precisamos entender uma coisa, nós somos chamados não para vivermos carreiras solos, vidas solos, eu faço do jeito que eu quero, mas nós somos chamados para no deserto sermos cuidados, protegidos, conduzidos, direcionados pela voz amável do bom pastor. Jesus está aqui nessa noite e Ele começa a falar contigo e Ele diz: vem comigo, aleluia, me deixe te conduzir. E Ele te mostra a vara da amendoeira, Ele te mostra a flor que
Ele chama o início de um novo ciclo. Ele está dizendo: aquilo que eu te prometi, aquilo que eu coloquei no teu coração, ainda está de pé, ainda há espaço para o primeiro amor. Aleluia! Diante disso, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo faz o teu coração arder. Aquelas ovelhas, elas, quando ouviam a voz do pastor, elas sentiam algo muito bom e elas iam em direção ao pastor. Eu pergunto para você nessa noite, aleluia, aleluia, como é que está a clareza da voz do Espírito Santo na tua vida? Como é que está a tua vida de oração? Você ora até ouvir o Senhor falar contigo? Como é que está você no dia a dia? Quando você caminha pelas ruas, há espaço para ouvirmos a voz do Senhor? Aleluia! Eu acho interessante, nós vamos fazer agora em breve, né? Aniversário, mais uma vez aniversário aí de história, né? 90 anos da nossa igreja aqui. E quando nós começamos a Assembleia de Deus, eu lembro que as pessoas olhavam e viam um povo diferente, porque é um povo que ouvia aquilo que ninguém mais ouvia. Era o povo que ouvia claramente a voz do Espírito Santo. É isso que nos faz pentecostal. Pentecostal não é marca de igreja. Pentecostal não é uma modalidade. Pentecostal não é uma classificação tão simples apenas. Você é pentecostal porque você acredita na experiência com o Espírito Santo. Quando nós oramos, nós desejamos sentir o Espírito Santo. Quando nós estamos orando, nós estamos desejando ouvir uma voz que arde em nosso coração e que toca em nossa vida e que nos leva a dar um passo a mais. É aquele povo que está caminhando de um lado da rua e daqui a pouco ouve uma voz, muda de lado e descobre que no outro lado há uma alma a ser alcançada. É aquele povo que está prestes a tomar uma decisão e ouve uma voz e descobre que essa decisão não é a melhor. É aquele povo que está diante, aleluia, de um grande desafio e não sabe se vai, se não vai, e vem o Espírito Santo e ele toca em ti e ele fala contigo e você abraça o projeto e Deus te usa para abençoar uma multidão. Nós somos aquele povo que ouve a voz do Senhor falar conosco por grandes e pequenas coisas. Havia 2 discípulos sofrendo, tristes, porque o mestre havia morrido. E esses 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. Esses 2 discípulos haviam desistido, eles estavam chorando e dizendo: não há mais solução. Aleluia! Havia poucos dias eles haviam visto Jesus. Havia poucos dias eles viram Jesus entrar triunfante na cidade. Havia poucos dias eles viram Jesus alimentar milhares com apenas 5 pães e 2 peixes. Havia poucos dias eles viram tantas coisas maravilhosas. Mas aquele dia eles estavam tristes, por quê? Porque eles deixaram de ouvir a voz do Senhor. A morte de Cristo na cruz do Calvário trouxe para eles uma sensação de silêncio. Às vezes Deus trabalha em silêncio. Às vezes no silêncio que parece ensurdecedor, Deus está lá movendo, trabalhando e te preparando para uma caminhada. Mas naquele dia aqueles homens estavam naquele silêncio que doía, e conversando tristes, dizendo: não há mais solução. Mas chega o forasteiro. Para eles um forasteiro. O texto é generoso conosco porque nos mostra de começo já quem é. E esse forasteiro, ele começa a falar com aqueles homens e ele começa a contar a história de Jesus. E daqui a pouco o caminho vai e anda, e daqui a pouco eles chegam naquela casa, e quando eles estão naquele caminho que leva à casa, eles olham para aquele homem e falam: fica conosco, entra com a gente. Quem é que tão desanimado, tão triste, tão abatido, tão desistindo de tudo, olha para um forasteiro e fala: eu quero continuar te ouvindo, aleluia.
Eu quero dizer uma coisa: abra o teu coração para ouvir o Espírito Santo que quer falar com você nessa noite. Aleluia, abra o teu coração. Quantas vezes nós nos fechamos à voz do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Receba na tua vida a flor da amendoeira, receba na tua vida o sinal que é tempo de agir, é tempo de levantar-se, é tempo de servir, é tempo de ser chamado, mas se deixe ser conduzido por Jesus, aleluia. Busque Jesus em primeiro lugar, não negue o seu fruto, não saia daqui sem frutificar, não saia daqui coberto de folhas, mas saia daqui pronto para abundar em frutos, e frutos, aleluia, de bênçãos.